A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nessa semana para compartilhar mais uma palavra do GA, que é o nosso grupo Ágape, o nosso grupo de célula, nós assim denominamos. Queridos, nessa semana eu quero compartilhar com vocês essa palavra que tem o título dessa maneira: a unção, uma arma espiritual. Uma arma espiritual. O texto está baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Queridos, a questão da unção, ela tem dois momentos, vamos dizer assim, no decorrer da história. Nós podemos olhar a unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, o Senhor, nosso Deus, separava pessoas, derramava sobre ela o Espírito para que elas pudessem cumprir um serviço especial, como reis, sacerdotes e profetas. Mas no Novo Testamento, o cristão recebe a unção do Espírito da mesma forma que Jesus recebeu. Para quê? Para cumprir e desenvolver o seu ministério. Jesus recebeu a unção do Espírito para desenvolver o seu ministério. Nós recebemos a unção do Espírito para desenvolver o ministério que Deus tem para mim e para você, de forma particular, de forma especial. Lá em Mateus 3,16, Jesus, logo depois do batismo, quando ele desceu as águas, batizado por João Batista, diz lá que os céus se abriram e o Espírito desceu como uma pomba vindo sobre ele. Houve ali uma unção do Espírito e ali iniciou o seu ministério terreno. Jesus começou o seu ministério na unção do Espírito Santo. Queridos, nós da mesma forma somos arregimentados, somos chamados por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como soldados para cumprir um ministério, cumprir um propósito. Então nós somos guerreiros. Você pode ser considerado um guerreiro. Nós fomos chamados para sermos guerreiros e foi entregue a nós uma unção. Para quê? Para, através dessa unção, nós possamos cumprir o ministério, o desejo, a vontade de Deus de forma particular na vida de cada um de nós. E nós precisamos dessa unção. E mais do que isso, nós precisamos descobrir o poder ilimitado dessa unção que está sobre a minha, está sobre a tua vida. Essa unção que está e já foi derramado, aos filhos de Deus e está disponível aos filhos de Deus. E eu quero falar sobre 3 unções que estão sobre a nossa vida. Aqueles que já receberam a Cristo, aqueles que buscaram a Cristo, aqueles que já entenderam a obra da cruz, e receberam a Cristo como Senhor e Salvador, seu único Salvador. A unção autoriza. Queridos, unicamente as pessoas que buscam o Senhor com a sinceridade e com o compromisso assumido, as quais desejam a glória de Deus, essas pessoas, elas são ungidas. Essas pessoas, elas estão devidamente licenciadas, Tem a licença de Deus através da unção do Espírito. Estão autorizados a combate espiritual. Então, nós vemos isso na vida de Davi. Davi, ele foi ungido, ele foi autorizado a lutar as guerras do Senhor. A unção que foi derramada sobre o pequeno Davi, a unção o fortaleceu. A unção fez brotar na sua vida confiança. A unção que estava sobre ele expulsou o medo e o conduziu a grandes conquistas onde o Senhor foi exaltado. Nós vemos isso exatamente em 1 Samuel 16:13, quando diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia
daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, essa unção autoriza a nós verdadeiramente sermos guerreiros, sermos vencedores. É essa unção que está disponível a mim e a você. Essa mesma unção, ela tem um princípio de santificação, um propósito de santificação, porque essa unção santifica. Buscar a unção, estar ungindo, preste atenção, não é experimentar simplesmente estímulos emocionais. Às vezes as pessoas confundem estímulos emocionais com unção, com presença do Espírito Santo. Às vezes são só estímulos emocionais. Às vezes choram, às vezes se emocionam, às vezes têm arrepios, às vezes são só estímulos emocionais. Eu não estou dizendo aqui que as emoções, o Espírito Santo não usa as emoções. Nós somos também seres emocionais. O Espírito Santo usa também as nossas emoções para poder termos esse relacionamento, né? Termos essa identificação com o Espírito. Mas não são só estímulos emocionais. Experiências emocionais não significa estar ungido. Espetáculos carnais não é sinal de unção. Atitudes mentais associadas a um estilo de vida contrário aos ensinamentos da palavra de Deus não é unção. Não é unção. Ou seja, atitude mental de fé. Fala-se muito em fé. Fé baseada em quê? Baseada aonde? Fé. Simplesmente fé, no sentido de acreditar. Não é unção do Espírito. É diferente. Temos que ter muito cuidado. Um dia nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão. Fé, e essa fé, ela tem que ter uma base. A base em alguém ou em alguma coisa. No nosso caso, como cristãos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia como a palavra inspirada do Espírito para as nossas vidas. O princípio maior da unção é a santificação. A unção, ela tem esse princípio maior até do que fazer a guerra, autorizada a guerra. É autorizada a guerra, somos soldados, né? Nós precisamos nos posicionar, mas ela tem um princípio maior, que é a santificação. Santificação é nos separar das coisas que são contrárias à vontade, contrárias à palavra de Deus. Então jamais se pode batalhar vitoriosamente se a vida estiver ligada ao pecado e às práticas mundanas e demoníacas, porque separam o cristão do Senhor e do seu poder. É inteiramente impossível estar ungido e viver falando mal dos outros, roubando, mentindo, adulterando, enganando, praticando desonestidade, invejando, rogando pragas e outras coisas mais, coisas da carne. Queridos, unção é quem está debaixo da unção, não vive dessa forma. Não vive nas práticas mundanas e carnais e demoníacos. A unção do Espírito é o contrário aos desejos da carne. Ah, mas não tem mais nem menos. Está na carne, está na carne. E é essa unção. A unção nos capacita a vencer a carne. Olha só, presta atenção naquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Aqui nós podemos tranquilamente colocar, aqui está falando de mamon, riquezas, mas podemos ver como um princípio, carne e espírito, mundano e uma vida santa, uma vida separada, uma vida na presença de Deus dirigida pelo Espírito Santo. A unção, amados, também ela confere poder. O texto bíblico em Atos 1:8 diz, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse texto, queridos, proferido por Jesus, garante aos que buscam unção espiritual
o poder do Espírito Santo. Os que buscam a unção, ali há o poder do Espírito Santo. Poder para viverem vitoriosamente. Poder para ter um estilo de vida que agrada a Deus. Esse é o desejo de Deus. Esse é o propósito da unção do Espírito sobre as nossas vidas. Poder para vencer o diabo, vencer os demônios, destruir os principados, destruir os potestades, derrubar fortalezas e dominar o poder das trevas. Há um poder sobre a tua vida para destruir todas as obras do diabo. O diabo não pode te vencer. Poder para vencer a carne, seus desejos e levar à morte espiritual. Queridos, a carne nos leva a uma morte espiritual. O Espírito, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a tua vida, através de Jesus Cristo, nos dá esse poder de vencer a carne e todos os seus desejos, as concupiscências da carne. Poder para vencer o mundo e ser com seus oferecimentos e armadilhas destrutivas. Poder para testemunhar, poder para ser um porta-voz da verdade, poder para libertar almas e conduzi-las a Cristo, o Salvador. Esse é o poder, a unção que está derramada sobre a minha e a tua vida. Querido, você já recebeu essa unção. Se você já reconheceu Jesus como teu Senhor, essa unção está disponível a você. Se você talvez esteja me ouvindo e não fez essa oração, receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Procure conhecer a obra da cruz, aquilo que Ele levou, aquilo que Ele conquistou por ti e por mim na cruz do Calvário, e receba Ele como Senhor e Salvador, pois Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está à destra do Pai, e é Ele que intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Então, se você já recebeu essa unção, então ande nessa verdade. Ande nessa verdade. Não se curve às mentiras da carne e nem às mentiras de Satanás. Ande como um vencedor. Amém? Receba essa unção, receba essa verdade e viva nessa verdade. Eu oro para que o Espírito Santo abra os teus olhos, abra o teu entendimento e que possa andar nessa verdade, debaixo da graça, da capacitação do nosso Deus e do seu Espírito. Amém? Tenha uma semana vitoriosa, tenha um mês, um ano, tenha uma vida vitoriosa no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, receba essa verdade e viva essa verdade para a glória do nosso Deus. Amém?